Aprenda isso. Teve dias que eu não estava com vontade de ler a Bíblia naquele momento, e eu fui ler e Deus falou comigo. Quando eu era membro da igreja, teve dias que eu não queria ir na igreja. Naquele dia que eu fui, foi o dia que Deus me abençoou, mesmo sem vontade. Então aprenda a fazer a escolha de Deus, com vontade ou sem vontade. Não seja escravo da emoção, nem do sentimento, nem da vontade. Faça o que tem que ser feito, e Deus vai te honrar. Seja muito bem-vindo ao canal Fala Bispo. Hoje trago uma mensagem de Deus para o seu coração. Peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e acompanhe este vídeo até o final. Olha para mim, por favor. Deixe a Bíblia aberta em 2 Samuel 12:15 e olhe para o telão e leia esse versículo primeiro comigo. Diz assim, ó: examinai-vos a vida dos outros. Não é não? Desculpe. Examinai-vos o vizinho. Desculpe. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Olha para mim, por favor. Eu vou ler o que eu pedi para você abrir, 2 Samuel 12:15. Mas eu queria primeiro levar você a entender uma coisa. A nossa fé tem que ser examinada. Não se preocupe com a fé dos outros. Deus fala assim: a fé que tenhas para ti. Não queira comparar sua fé com a fé dos outros, não queira se meter na fé dos outros. Cuide da sua fé, examine a sua fé. Faça hoje um balanço na sua vida. Examine se você está na fé inteligente, a fé na palavra de Deus, ou se você tem uma fé emotiva. Quando uma pessoa é emotiva, é fácil você ver. É aquele tipo de pessoa que quer comiseração. É aquele tipo de pessoa que vive presa ao passado, dizendo que os dias anteriores eram melhores. As pessoas que têm uma fé emotiva, tudo é motivo de parar, de duvidar. Quando a pessoa tem uma fé inteligente, apoiada na palavra de Deus, ela pode estar enfrentando o maior sufoco, que ela está dizendo: eu vou arrebentar. Ela não olha para trás, porque ela crê que o que Deus tem para ela é maior do que o que ela perdeu. Ela não quer a comiseração de ninguém, ela não depende de ninguém a não ser de Deus. Ela é forte na fé, e você é fraco na emoção. Você tem que examinar a sua fé, avaliar a sua fé, para que você de fato na fé faça a diferença na sua vida. Vamos aprender com Davi. Olha aqui para mim, por favor. Davi foi um homem de fé. Só escute agora, por favor. Ele foi um homem de fé. Nem a família levou fé nele. Mas quando você é uma pessoa de fé, não precisa que ninguém leve fé em você. A fé que você tem na palavra de Deus já é suficiente. Se ninguém levar fé em você, a fé que você tem apoiada na palavra já te leva à vitória. Amém? Ele venceu um Golias, um gigante. Ele venceu um urso. Ele venceu um leão. Mas nós vamos ler hoje um momento em que Davi perdeu. Como ele reagiu? Como é diferente uma fé emotiva de uma fé inteligente na palavra de Deus? Aqui ele perdeu. Olha o que diz aqui, 2 Samuel 12:15. Até aí você entendeu? Vamos lá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos
de sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor e fez o quê? E adorou. Então foi à sua casa e pediu o quê? Pão. E lhe puseram pão. O que é que ele fez? E comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Não olhe para a Bíblia agora não, preste atenção no que nós vamos aprender agora. Eu estou falando de um homem que teve muitas vitórias, mas ele cometeu um erro, e esse erro trouxe consequências. Todos nós já cometemos erros. Se pudéssemos voltar no tempo, tem coisas que nós não falaríamos, tem coisas que nós não faríamos, tem coisas que se nós pudéssemos mudar na nossa vida, nós mudaríamos. Quantos erros você cometeu esse ano e eu também? Quantas coisas você falou que não deveria, que saiu da sua boca? Eu também. Agora aprenda, por favor. Davi errou, Davi falhou, e veio a consequência. O profeta chegou e disse assim: olha, criança vai morrer. E morreu. Ele perdeu. É fácil perder? Você gosta de perder? Nem brincando você gosta de perder. Quem já se aborreceu na brincadeira que você perdeu? Faz assim, ó. Quase ninguém, né? Para não dizer todo mundo. Você não gosta de perder. Eu também não gosto de perder. O ser humano não gosta de perder. Eu não vejo ninguém rindo perdendo. Você ri quando você ganha. É difícil perder. Mas se você é uma pessoa que tem uma fé apoiada na palavra de Deus, então você crê nos planos de Deus, ainda que você esteja sentindo dor. Preste bem atenção para você entender. Bem atenção. Leva ela direitinho, um pastor, e ajuda ela. Vai lá um pastor e liberta ela, por favor. Leva aqui na salinha. Isso, leva aqui dentro mesmo, ó. Isso, leva e ajuda. A família pode ficar tranquila que nós vamos daqui a pouquinho devolver essa pessoa. Pode ficar junto também. Quando você tiver pessoas com problemas espirituais, sempre peça apoio, que os pastores dão atenção. Mas só não se distraia, para você entender. É difícil perder. É difícil. Davi perdeu. E quando você perde alguma coisa que você orou para não perder, que você pediu a Deus e não aconteceu como você queria, só quando você crê no plano de Deus para você não entrar em conflito. Só quando você crê no plano de Deus que você agradece até pelas pessoas que Deus tira da sua vida, pelas coisas que você perde. Você agradece por tudo, você agradece pelas lutas, você agradece pelos momentos que você não entende, você agradece por tudo, porque você sabe que Deus quer o melhor para você.
Quando você tem uma fé emotiva, você entra em parafuso, você fica querendo que alguém te explique, você fica questionando Deus, mas por quê, mas por quê, mas por quê? E Deus é poderoso, Deus é grande, mas Deus é soberano. Ele não faz as coisas no meu tempo, do meu jeito, da minha maneira, nem da sua. Ele faz do jeito dele, no tempo dele, da maneira dele. Tem momentos que você recebe sim de Deus, tem momentos que você recebe não de Deus. Tem coisas que você ora, pede, jejua, você faz de tudo, e de repente não é daquela maneira que Deus te abençoa. Por exemplo, é gostoso chegar aqui para dar testemunho. Quem não gosta? Tem gente que deu testemunhos lindos esse ano, mas de repente você está chegando aqui hoje como você não gostaria de estar terminando o ano, sem testemunho, com problemas, com lutas pela frente. E você não deve ficar, Senhor, mas por que eu fiz a corrente e não aconteceu? Deus pode te surpreender no comecinho do ano. Deus pode abrir uma porta essa semana. Deus pode fazer você começar tendo o melhor ano da sua vida. Deus é Deus e trabalha do jeito dele, não do nosso jeito. Está dando para você entender? Se Davi ficasse questionando, pô Deus, mas eu jejuei, poxa Deus, mas eu orei, poxa Deus, mas eu passei uma madrugada aqui, o Senhor não me atendeu. Não, quando morreu, ele lavou o rosto, trocou de roupa, mudou o semblante dele, porque Deus não quer você de cabeça baixa, Deus não quer você abatido, Deus não quer você triste, Deus quer você na fé. Deus quer você confiando no plano dele, e acabou. Amém? Quando você entende isso, então é diferente. Você não fica mal. Lembra quando Jó perdeu e a mulher dele surtou e disse assim: abandona o teu Deus e morre. E ele disse: você fala que nem uma louca. Em outras palavras, você quer saber mais do que Deus? Minha vida pertence a Ele, vai ser feita a vontade dEle. Eu não sei como Ele vai trabalhar, eu não sei o que Ele quer, eu só sei de uma coisa: Ele é Deus e eu confio nele. E no final ele terminou bem. E todos que confiam em Deus terminam bem. E as pessoas ficaram preocupadas com Davi. As pessoas, meu Deus, ele já está assim, com a criança doente, e agora que morreu, não vamos falar com ele não, eu não sei qual vai ser a reação dele. Ele começou a perceber. Ele falou: peraí, a criança morreu? Falaram: morreu. Ele foi lá e lavou o rosto. Ele foi lá e colocou a roupa. Ele foi lá e reagiu bem. Mas sabe onde ele entrou? Versículo 20, veja onde ele entrou. Veja onde ele entrou. 12:20, diz assim: então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou aonde? Não ouvi. Na casa do Senhor, e fez o quê? E adorou. Então foi a sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e fez o quê? Comeu. Olha para mim. Ele se abateu, ele sentiu a perda, foi difícil para ele. É difícil perder coisas, é difícil perder pessoas, é difícil perder. Mas você ainda vai agradecer pessoas que Deus tirou da sua vida, pessoas que você vai ver aprontando com outros, e se tivesse ficado com você, aprontar com você. Você vai ver na sua vida pessoas que saíram da sua vida, que foi um grande livramento. Davi perdeu, foi um momento difícil. De repente esse ano está sendo mais difícil para você. Talvez esse ano você se deparou com coisas que você não queria se deparar. Você sofreu o que você não queria sofrer. Mas tem 2025 aí para você dar o troco, e você vai dar o troco. Tem 2025 pela frente para Deus fazer coisas grandes na sua vida, se você estiver na fé. Compreenda isso. Quando Davi reagiu, todo mundo ficou perplexo, todo mundo ficou assim: o que é que aconteceu? O homem está reagindo bem, porque a fé na palavra de Deus te dá uma força tão grande, que até você fica admirado com você mesmo, como você reage nos momentos difíceis. Você está passando pelo sufoco e está dizendo: Deus é comigo, vai arrebentar, eu tenho certeza que vai dar certo, eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele não vai falhar. Ele reagiu muito bem. A nossa reação diz muito sobre a nossa fé, porque a reação mostra a nossa condição espiritual. Deu para você entender? Você tem um Davi que se abateu, que sentiu,
mas foi para a casa de Deus. Se eu pudesse filmar como as pessoas chegam aqui, abatidas, desorientadas, para baixo, o diabo fica louco para a pessoa não vir para a casa de Deus. Por isso que ele faz de tudo para você não vir na casa de Deus. Mas quando você vem, você busca, você adora, você ouve a voz de Deus, você deixa aqui suas ansiedades, suas preocupações, seu desespero, e você sai melhor. Você chega todo murcho e sai todo forte. Você chega cabisbaixo e sai de cabeça erguida. O diabo, quando vê a pessoa saindo da igreja, ele fica louco, porque ela chegou quebrada, e Deus levantou ela, juntou os pedaços. Ezequias, quando foi afrontado com a carta de Senaqueribe, ele entrou no templo. Davi, quando estava num momento difícil, entrou na casa de Deus. E tem gente que na hora da luta sai da casa de Deus, ela faz o contrário, por isso que se arrebenta. Quanto mais luta, mais busque, mais se apegue, porque Deus sabe o que faz, o que permite, Ele vai honrar a sua fé. Você sabe que é com você que Deus está falando, porque você está com seus conflitos. Você está aí, poxa, mas não aconteceu como eu queria, não estou terminando o ano como eu queria. Você não sabe o que Deus tem pela frente. Só creia nele, só tenha fé na palavra dele. De repente, Davi está consolando Betseba, porque Deus nos consola para a gente consolar, nos fortalece para a gente fortalecer, nos encoraja para a gente encorajar. E ele começa a consolar ela, e depois ele se deita com ela e tem filho. E o nome do filho é o quê? Salomão. E a Bíblia fala que Deus o amou. Na primeira não deu certo, na segunda deu certo. Não interessa se você tentou uma vez, duas, três, uma hora vai dar certo. Diga, uma hora vai dar certo. Quando Davi consolou ela, deitou com ela e teve Salomão, mostrou que a fé não deixa traumas. A fé nos dá coragem para tentar de novo. A fé não fica levando você, a fé na palavra de Deus, a ficar pensando, se der errado de novo, meu Deus, vou passar por isso tudo de novo. Não vai dar certo. Agora perceba que o mesmo profeta que trouxe a notícia pesada, foi o mesmo profeta que voltou, dizendo que Deus aceitou Salomão e mudou o nome de Salomão. O mesmo profeta. Hoje, quem não quer vender para você, em breve vai querer vender para você. Hoje quem não quer trabalhar para você, logo logo vai querer trabalhar para você. Hoje quem não acredita em você, logo logo vai estar acreditando em você, se você permanecer na fé. Não vá na emoção, porque na emoção você fica mal. Na emoção você fica cheio de interrogações, você fica cheio de porquês. E Deus não tem obrigação de ficar explicando nada para nós. Nós temos obrigação de crer nele, porque Ele sabe o que faz, Ele sabe o que permite, e no final dá certo. Fique em pé e diga, vai dar tudo certo, porque eu confio em Deus. Diga, eu confio nos planos de Deus. Nós vamos orar agora, mas eu queria chamar aqui na frente, olha bem para mim. Nós vamos dar mais uma volta. Hoje é qual volta? 13ª. Quando foi que a muralha caiu diante de Josué e o exército? Na 13ª volta. É hoje que vai cair o mal. De repente ele fez de tudo para você não vir. Diga, mas eu vim. Aprenda isso. Teve dias que eu não estava com vontade de ler a Bíblia naquele momento, e eu fui ler e Deus falou comigo. Quando eu era membro da igreja, teve dias que eu não queria ir na igreja. Naquele dia que eu fui, foi o dia que Deus me abençoou, mesmo sem vontade. Então aprenda a fazer a escolha de Deus, com vontade ou sem vontade. Não seja escravo da emoção, nem do sentimento, nem da vontade. Faça o que tem que ser feito, e Deus vai te honrar. Hoje à tarde uma mulher deu testemunho aqui, que ela estava numa causa, ela estava com uma causa impossível. E ela disse que segunda-feira passada ela veio com tanta fé, mas com tanta revolta, que na hora que eu pedi para olhar para o altar e dar o grito, ela disse, bispo, eu gritei tanto, mas eu gritei como se eu estivesse gritando no ouvido do diabo. Eu gritei como se estivesse gritando no ouvido de todo mundo que está me humilhando. E a causa saiu essa semana. Até o meu advogado falou, era impossível. Eu falei, mas o meu Deus é do impossível mesmo. Nós vamos orar agora. Você que está terminando o ano como você não gostaria de estar, você que está abatido, com o semblante caído, você que está questionando, murmurando diante de Deus, você que não está bem, eu não estou bem, bispo, hoje eu não estou bem,
me abalou, me abateu, tive uma perda, não quero me perder com essa perda, e eu sei que Deus está aqui hoje falando comigo. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Você sabe que é com você. Você sabe que Deus trouxe essa palavra para você, e Ele vai honrar sua fé.